Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Bom dia, nós estamos aqui no Café com Maná nesta manhã. Mais uma segunda-feira para nós estarmos desfrutando das coisas do nosso Deus. Nós teremos, daqui a pouco vão chegando os nossos demais convidados, mas que alegria nós estarmos juntos, podermos desfrutar de mais esta semana. Nós tivemos lá na nossa igreja uma semana muito rica, um final de semana muito rico. Fizemos um encontro de revisão de vidas e foi uma alegria, uma bênção. O Denis, o Humberto já está nos bastidores ali, nos aguardando a entrada. Se você puder liberar a entrada do Humberto, para que ele possa... Ok, Denis? Nós hoje queremos tratar de um assunto que eu não tenho dúvida que vai mexer com você. Você tem que abrir teu microfone, é isso, né? Tem que falar com ele. Pode falar com ele por aqui, o Denis. Nós estamos tentando fazer a introdução de um dos nossos convidados aqui nesta semana, que tenho certeza que tem muito para nos abençoar. O Humberto, você vai ter que liberar, né, a câmera e o vídeo. Bom dia. Bom dia. Salve, meu cara. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo, graças a Deus, na paz. Estou percebendo que você está num calor aí, né? Diferente de nós aqui. Aqui está 8 graus, Humberto. Aqui quase 40 graus. O Humberto está falando do Texas, e eu estou falando do Rio Grande do Sul, e o Bispo Robinson está falando ali de São Paulo. Seja bem-vindo, Bispo Robinson. Shalom, né? Shalom, Bispo João. Humberto, um prazer conhecê-lo. Paulo Renato também está entrando aqui. É isso aí. Cada um num lugar. E agora, internacionalmente, o programa está conectado aqui. Maravilha. Salve, Paulo Renato. Bispo Paulo Renato, de Maringá. Um salve aí para todo mundo. Uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e cheia de milagres poderosos nas suas vidas. Em nome de Jesus. Humberto, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. A honra é minha de estar junto com vocês aí. Amém. Queridos, nós estamos com um convidado hoje, ele é Humberto Soares, ele é empresário aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele tem um ministério muito interessante, né, que é o ministério de ensino, né, trabalha muito com ensino, e tem um ministério muito interessante também na área do ensino, da instrução na área financeira, né, de ensinar o povo de Deus de que maneira lidar com o dinheiro, de que maneira administrar teu dinheiro. Eu tenho certeza que esse é um assunto que te interessa muito, porque nós brasileiros não tivemos uma formação adequada na administração financeira e nós nunca tomamos dinheiro emprestado até aproximadamente nos anos 90. Não era comum o brasileiro tomar dinheiro emprestado, não era comum o brasileiro fazer parcelamento a longo prazo, porque os juros eram muito altos e havia muito pouca oferta de financiamento no Brasil. Aí veio o Plano Real em 94, houve uma estabilização da economia e aos poucos começou a haver a oferta de dinheiro no Brasil de uma forma meio abundante, as pessoas começaram a ter acesso a crédito e o brasileiro não estava, de uma certa forma, treinado para isso e ele se jogou de uma forma no crédito que muitas vezes trouxe muita dor para muitas famílias. O brasileiro está profundamente endividado, né?
Existem pesquisas que mostram que o nível de endividamento no Brasil é assustador, né? Muitas famílias com o seu nome no SPC, com problemas sérios na área financeira. E nós gostaríamos de fazer esse programa de modo que nós possamos definir de uma maneira sábia, né, bíblica, ter um caminho, um roteiro, né, de administração das tuas finanças, um roteiro para você sair das tuas dívidas, porque essa é uma questão fundamental. O dinheiro ele é bom, mas pode trazer muito sofrimento também se a gente não souber administrar aquilo que nós temos com a realidade daquilo que nós adquirimos, né? A gente tem um nível de aquisição num certo nível, num certo patamar, né? E muitas vezes nós, nos nossos gastos, extrapolamos a nossa receita, né? Extrapolamos aquilo que nós ganhamos, vivemos muito acima, muito além da nossa capacidade financeira, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para o Humberto, dando a ele as mais boas-vindas aqui ao Café com Maná, que ele se apresente primeiro, né? Fale um pouco da sua vida pessoal, poder falar assim brevemente como é que ele conheceu Jesus, né? E depois a gente entra diretamente no tema. Humberto, eu gostaria que você se apresentasse, né? Dissesse qual que é no que você trabalha, um pouco sobre você, sobre o teu ministério, e como você chegou ao Evangelho, né? Sim, com todo prazer. Eu sou Humberto Pecil Soares, tenho 68 anos, porto-alegrense, nasci na capital mesmo, sou casado com a Cristina há 42 anos, temos 2 filhas, uma que mora no Brasil e nos deu 2 netos, a Ana Paula, casada com o Gustavo, e a filha mais nova, a Vanessa, casada com o Benjamin, e também deu um casal aqui, que nasceram aqui nos Estados Unidos. Eles estão morando aqui uns 5 anos já. E nós estamos passando uma temporada aqui, alguns meses aqui, a gente vai embora daqui exatamente 1 mês. Nós chegamos no Brasil dia 12 de setembro. Eu sou engenheiro civil de profissão, assim, fiz engenharia civil na Federal, na URGS, e vim de uma família com muita dificuldade financeira. Meu pai, funcionário dos Correios e Telégrafos, a minha mãe, dona de casa, eram 3 filhos, né? Somos 3 filhos. Nossos pais já faleceram, mas me criei assim com a maior dificuldade. E eu quero dizer para quem está nos ouvindo que a dificuldade nos faz crescer. Se tu souber usar as dificuldades da vida, e eu vejo que a gente hoje está numa condição muito melhor, graças a Deus, um milagre que aconteceu na nossa vida, na minha vida. Mas a gente sabe lidar com toda situação difícil. É um retiro da igreja, tem que dormir no chão, a gente dorme no chão, né? Então, não tem aquela frescura, como diz o gaúcho, né? Porque a gente aprendeu a viver em todas as condições, assim. Meu pai, como eu já falei, ganhava pouco, a minha mãe cozinhava, fazia tudo, além do serviço de casa, cuidar das crianças, bordava pano de prato, fazia bolos artesanais para casamentos, para ajudar na renda familiar. Mesmo assim, a gente cresceu. Aos 16 anos, a gente começou a trabalhar, os 3 filhos, e sempre ajudando, né? Eu me lembro ganhando um salário mínimo, fazendo científico no Júlio de Castilhos à noite, é uma escola pública aqui aí de Porto Alegre, e trabalhando de manhã à tarde, estudando à noite, e ajudando em casa.
E eu posso dizer para vocês que, naquela época, eu já comecei, por um milagre de Deus, por um dom de Deus, eu me converter aos 48 anos. Como eu já falei, tenho 68, então estamos há 20 anos convertidos, toda a nossa família. Mas mesmo não convertido, mesmo aos 16 anos, já começava uma boa administração financeira. Com um salário mínimo, eu conseguia ajudar em casa, eu conseguia, né, me manter, toda a despesa a partir dali já era minha, no colégio, em roupas, e tudo que fosse preciso pessoalmente, e ainda me sobrava dinheiro. E eu me lembro que eu era o mais jovem, trabalhei num banco nessa época, e os colegas já casados, mais velhos, bem mais velhos, alguns, né, não terminavam o mês, mas terminavam o salário. E eu emprestava dinheiro já naquela época. Então, a gente vê que não é uma questão de quanto você ganha, mas como você se organiza com o que você ganha. E eu estava agora me preparando para, estava orando aqui, acho que Deus me trouxe isso na memória. A gente teve ultimamente no Brasil muita história de revelação de corrupção, né? Financeira, enriquecimento ilícito. Mas quem é mais da minha geração vai se lembrar que o primeiro que eu me recordo foi os anões do orçamento. Vocês são mais jovens aí, algum já viu falar sobre isso, não? Sim. E eu me recordo que eles compravam pessoas que ganharam na loteria para fazer, né, para esquentar aquele dinheiro. E quando saiu o escândalo que abriram as contas pessoais daquele pessoal, se descobriu que eles ganhavam muito dinheiro com aquela corrupção, mas a maioria deles estava endividada ainda, porque eles quebraram o sigilo bancário, né? E a gente descobriu que eles ganhavam, vamos botar hoje, 200 mil por mês, e eles ainda estavam negativos. Isto é, não é o quanto você ganha, mas o quanto você consegue se organizar, né? Nós convertemos, só para responder a tua outra pergunta, 20 anos atrás. Eu era ateu nessa época, tinha feito engenharia já era muito experiente assim, na engenharia, já era empresário, e era materialista desde que eu entrei na faculdade, assim, na engenharia civil. Eu me recordo que a pessoa que me deu convicção do ateísmo, assim, que até então a gente era católico, né? Entrei na Igreja Católica, com a família, aquela coisa sem muita participação, mas me considerava católico. E o Luiz Fernando Veríssimo fez um artigo na Zero Hora, na época, quando eu estava na faculdade, e ele dizia assim, ó, que tem muita pessoa que é religiosa e faz coisas boas, ajuda o próximo, e aquilo por uma questão de agradar a Deus, né? Mas ele achava que pessoas que, como ele, que não acreditavam em Deus, mas ajudavam também pessoas, aquilo tinha mais valor, porque não era a pressão de um Deus que estava, né, orientando aquilo ali, estava pedindo aquilo ali, não, mas era por iniciativa dele. E eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu me lembro que eu não sou pastor, a gente fez teologia, a gente se converteu com uma fome de Deus, assim, há 20 anos atrás. Eu e minha esposa fizemos teologia. Eu sou leigo, ajudo pastores, ajudamos a nossa igreja, até na gestão da igreja. Hoje a gente tem um serviço voluntário. Eu sou da Igreja Batista Montserrat e tem uma equipe de 4 anciões, 3 têm a minha idade, 68, que viemos do mundo corporativo
e a gente ajuda os pastores na gestão da igreja. E com aquela palavra que eu queria dar para vocês também uma outra intimidade minha, que eu sei que eu recebi um dom de pastor, isto é, de cuidar de pessoas, porque desde que eu me conheço por gente, eu me lembro do primeiro ano primário, 6 anos, eu já cuidava dos meus primos, dos meus irmãos, eu estava na reunião de família naquele domingo, todo mundo reunido, um monte, eu era o mais velho dos primos, que a gente convivia ali, e eu estava no pátio brincando, naquela época se brincava na rua, mas eu estava ali para cuidar dos outros. Então, tu vê como Deus me marcou, não foi por um mérito meu, de cuidar de pessoas. E hoje a gente cuida de muitos casais, a gente ajuda pessoas, famílias. Então, voltando ao artigo do Veríssimo, eu me identifiquei, me achava uma pessoa assim, a partir dali, me deu um orgulho de não acreditar mais em Deus. E assim eu fiquei ajudando pessoas de todas as formas, financeiramente, aconselhando pessoas, mesmo não conhecendo a Deus, mas dando o mérito a mim mesmo. Até que eu fui confrontado numa crise no nosso casamento, uma crise, eu digo assim, meus pais tinham uma crise no casamento, a gente se criou por isso. Um relacionamento muito difícil. E eu tinha feito uma promessa desde criança, muito, muito criança, que eu, quando me casasse, meus filhos não iam ouvir aquilo, o que eu ouvia, o que os meus irmãos ouviam. Mas não consegui cumprir a promessa, porque quando eu casei, repetimos a mesma coisa. Esse padrão se repetiu na nossa família. Os pais da minha esposa se divorciaram, meus pais nunca se divorciaram. Então, a gente viveu 22 anos de casados, porque nós temos 42 agora, numa crise, assim, desde a lua de mel, para vocês terem uma ideia. Desde a lua de mel, a minha esposa já falou em separação. E assim foram os 22 anos primeiros. Então, numa crise que eu estava crônica, 22 anos em crise, já virou crônica, a gente já sabe o que vem depois de quando começa uma desavença ali, ficava, às vezes, mais de 30 dias sem nos falar dentro de casa. E até que o meu irmão entra numa crise aguda, ele tinha um casamento bem melhor do que o nosso, viu? E ele acaba se convertendo, e a pessoa que deu uma Bíblia para ele, que levou na igreja, deu a mesma Bíblia para mim, uma cópia do exemplar de uma Bíblia, e eu comecei a ler, e eu confesso para vocês, foi mais para desmoralizar a Bíblia para o meu irmão, porque ele tinha deixado já os remédios, que eu ia no médico, pegava o remédio tarja preta, Frontal, que é um remédio tarja preta para ansiedade, para depressão que eu vivia, e o meu irmão, quando entrou na crise dele, eu pedia receitas com mais quantidade de vidros ali, e dava para ele. E ele, em uma semana, terminou, não precisou mais do remédio, vivendo um casamento assim, a crise aguda, né? E que aconteceu o divórcio. Mas ele se converteu, e eu vi aquele quadro dele lendo a Bíblia. Ele nunca tinha lido um livro na vida, praticamente, porque até os livros escolares eu que lia para ele fazer o resumo. E ele começou a ler a Bíblia e tirou, assim, em uma semana, ele era mais ateu que eu, e ele se converteu. E eu, apesar de ler a Bíblia para pegar os furos da Bíblia, para convencer o meu irmão que
que aquele era um caminho errado, né? Acabei me convertendo, lendo a Bíblia, e estamos aí. E Deus me deu também uma graça, como o bispo falou, nessa área financeira, de colocar esse meu testemunho, e a Bíblia é muito rica com esses princípios financeiros, né? E dentro da igreja, das igrejas, né, das denominações, a gente vê muita gente sofrendo com isso. Então, eu fiz um resumo. Tá bom. Eu vou passar para os irmãos aí fazerem as perguntas, né? Que a base é a gente querer um pouco que você fale, né, sobre de que maneira lidar com o dinheiro com sabedoria, né? Acho que de que maneira nós podemos ser abençoados. Mas eu creio que cada um aqui vai ter um questionamento a fazer. Vou passar primeiro para o Bispo Robson. Bispo Robson. Mais uma vez, né? Shalom, Humberto, que bom tê-lo aqui conosco. Ouvindo um pouquinho da tua história, né, da transformação que Deus fez na sua vida, me vem assim um pensamento de que existe uma gratidão no teu coração, por isso há uma disposição maior de servir a igreja, o dom que Deus te deu, que é esse dom de administração. Você entende que a questão do dinheiro para o cristão, ela é importante, não é importante? Como é que você vê isso? O dinheiro é tratado como algo muito pejorativo, muito ruim no meio cristão, né, por algumas denominações, inclusive a Igreja Católica, né, ela teve uma postura histórica com respeito a finanças, a dinheiro, né? A gente sabe muito bem que existe aquela coisa do monge que se esconde numa caverna, que, né, vai para o mosteiro, que ele vai abdicar de tudo que é desse mundo, ele não é materialista, e parece que isso é espiritualidade. O que você pode falar sobre isso? A experiência que eu tenho é que realmente a vida financeira de uma família pode ser um motivo muito forte para até afastar a fé, até não a família, uma pessoa, né, que tem essa crise, ter dificuldade de servir a Deus, porque Deus não quer que tu fique correndo atrás, né, do dinheiro de uma maneira desesperada, como muita gente faz, recebendo ligação de banco, de cartão de crédito. Imagina uma pessoa servindo a Deus e atrapalhar as finanças todas atrapalhadas com várias dívidas. Isso não vai dar bom, não vai terminar bem, né? Então, realmente a Igreja Católica, essa cultura brasileira de administrar mal o dinheiro, de não valorizar o empresário sempre parece um explorador da sociedade, e isso fez muito mal, né? Hoje está mudando o crescimento do nosso meio assim, evangélico, tem mudado isso, as igrejas têm ensinado, né? Todo mundo, acho que toda igreja saudável ensina sobre princípios bíblicos, em cultos isolados para isso, ou no meio de ministrações, né? Porque a Bíblia é um rico livro de finanças, né? Não tem, eu tenho uma coleção de livros em casa de princípios bíblicos de finanças, com vários autores, com vários títulos os livros, mas que ensinam, né, usar os recursos bíblicos ali para a gente administrar bem uma empresa, uma família, uma pessoa, e eu tenho convicção que uma família tem que ser administrada como uma pequena empresa, né? Tem que ter um orçamento, tem que ter um controle de receitas, tem que anotar as despesas. Para quem não é empresário e está nos ouvindo, uma empresa tem um contador que registra tudo, todas as despesas, e vai colocando tudo em caixinhas, né? O que é despesa de transporte, o que é de investimento, o que é de funcionário, o que é de aluguéis. Uma família também pode
ter um orçamento e ter depois um controle onde é que gastou, para comparar com o orçamento. Bispo Paulo Renato. Muito bem, Humberto. E o que você poderia, da tua experiência, assim, pessoal, coisas que você vivenciou mesmo, assim, como que você atribui, assim, um princípio de prosperidade e avanço, com base, por exemplo, em semeaduras, né? Porque se fala muito na Bíblia com relação a dízimos, ofertas voluntárias, ofertas alçadas, e muitas vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade na hora de lançar essa semeadura, né? Porque eu uso esse termo semeadura, porque não tem como você colher aquilo que você não planta. Isso é um princípio universal da palavra, né? Tudo aquilo que o homem semear, isto ele colherá. E algumas pessoas, na hora da dificuldade financeira, elas acabam negociando esse princípio, né? E se justificam no momento que estão vivendo. Na verdade, não é nem a questão do que se pode e o que se não pode, mas é a questão daquilo que é prioritário, que é de fé, e principalmente daquilo que de fato se crê. Como que você poderia orientar as pessoas nesse sentido mais teológico? Sim, eu falei que aquele dom que Deus me deu de ajudar pessoas, eu recordo que até casado, e pela crise do casamento, a minha esposa fez enfermagem, foi professora, já está aposentada, professora universitária nesta área, e eu gostava de ajudar pessoas e escondia dela tudo, né? Pela crise, porque era mais fácil, né? Que depender de um acordo, sempre pode acontecer alguma coisa, dizer não, não quero ajudar. Então, eu sempre gostei de ajudar pessoas, inclusive financeiramente, familiares, funcionários, e eu digo assim, a gente se converteu e muita gente até testemunha que se converte, mas o bolso é o último a se converter, né? Já ouviram isso? A nossa família não. A gente, tanto as filhas, ou agora casadas, os maridos, na época, um era namorado, a mais nova foi conhecer ele há uns 8, 9 anos atrás, né? Então, não era do tempo desse genro. Mas ele é o que mora aqui, né? Ele é australiano, se conheceram numa igreja evangélica em Vancouver, no Canadá. E veio de uma família cristã, então ele mesmo não... O outro genro se converteu junto com a gente. Na mesma época que eles namoravam, esse genro lá do Brasil é médico, e também não acreditava em Deus, mas todos nós nos convertemos e vivemos até o bolso convertido, assim, desde o início. Então, a gente honra, assim, e ama ajudar, quando a gente pode, pessoas nessa área a gente tem experiências de uma pessoa estar toda enrolada, de sentar na nossa frente, a gente vê a situação, o cartão de crédito pagando aqueles juros maiores do mundo inteiro, né, o juro do cartão do Brasil, e a gente pagar a conta do cartão e fazer um compromisso com ela. Se tu quebrar os cartões agora, não usar mais cartão de crédito, né, não usar mais cheque pré-datado no tempo do cheque, né, nós vamos te dar de presente, aí já minha esposa junto, né, não era mais escondido. E hoje, eu estou pensando nessa primeira pessoa que a gente fez, e ela tinha um salário, talvez 2, 3 salários mínimos, e toda enrolada financeiramente, e a partir dali, a vida financeira dela, assim, decolou, assim, né, positivamente. Hoje ela ganha muito mais. Então, aí pode servir a Deus, tem alegria em servir a Deus,
Porque imagina naquele estresse que uma pessoa está devendo ali a 15% ao mês no dinheiro. Não vai pagar nunca. Então, eu acho que a pergunta é que a Bíblia fala, né? É dando que se recebe uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, né? Então, a alma generosa prosperará, né? Provérbios 11:25. Então, acho que quem está nos ouvindo e quer experimentar, assim, de receber de Deus uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu acho que eu aqui estou falando com pastores, bispos, mas eu gostei muito quando eu ouvi a primeira vez, acho que vocês já estão cansados de ouvir, que essa palavra de Jesus, que está em Lucas 6, né, é bem parecido com um pipoqueiro, botando pipoca naquele saquinho de papel. Ele põe aquela porção e dá uma sacudida, põe mais, ele dá uma recalcada, põe mais e fica transbordando. Dificilmente numa carrocinha de pipoca, tu vai sair com a pipoca na mão, com um saquinho na mão, que não vai cair algumas pipocas no chão, porque está transbordante. Então, dessa maneira é que Deus, né, vai poder, né, nos dar uma colheita muito maior do que a gente plantou. Fala, Hugo. Bom dia, Humberto, prazer, viu? Eu sou irmão do João, acho que você não me conhece. Sim, que prazer mesmo. Bom ouvir, né, o teu testemunho, obrigado pelo testemunho aí. Eu amo ouvir história de conversão, principalmente de gente madura, que já tinha consolidado as filosofias sobre a vida, as convicções, né, sobre eternidade, sobre fé, né? O ateísmo ele é muito calçado filosoficamente, né? Então, eu gosto muito de ouvir de uma pessoa. Eu e o João temos um irmão mais velho, também se dizia ateu, médico, que também Deus pegou ele na curva, né? Na curva da vida, numa crise. São nesses momentos que Deus pega a gente. Obrigado pelo testemunho. Agora, eu estou te ouvindo sobre essa situação e a Bíblia fala que a gente não pode servir a dois deuses, né? A Deus ou a Mamon, ou riquezas. Como pautar minha vida, organizando minhas finanças, sabendo gastar meu dinheiro, sem entrar no campo não digo da avareza propriamente dita, mas o foco errado, né? Quando eu passo a priorizar essa questão financeira, e isso pode atrapalhar isso que você acabou de nos ensinar aí, que você tem essa graça de ser generoso, de você tem essa cultura familiar, né, de ajudar pessoas. Achei isso maravilhoso. Eu acho que isso poupa, né, um pouco. Mas a minha pergunta é, a gente te ouvindo aqui, né, a gente percebendo a tua capacidade de separar as duas coisas, eu quero controlar o que eu tenho, mas não vou deixar isso dominar meu foco, que é servir a Deus, servir os irmãos, ser útil, né? Ser uma pessoa que, porque tem, como disse o exemplo maravilhoso, desculpa, mas eu vou usar esse teu exemplo aí na minha próxima pregação, que eu achei muito bom, esse do saquinho da pipoca, né? Muito bom esse exemplo, né, gente? Não sei o que vocês acharam aí, mas eu vou colar na boa, que nem japonês, vou colar na próxima que eu for pregar, né? Mas o que eu quero de ouvir de você é como é que você conseguiu esse equilíbrio de não permitir que o dinheiro atrapalhasse a tua devoção, o teu foco e tua entrega para Deus? Olha, nós tivemos uma conversão, que eu digo assim, no fogo. Foi uma conversão, assim, que não tem como voltar atrás. Foi algo, Deus usou, a minha esposa, eu era ateu, né? E ela, em contrapartida, continuava católica. Ela mesmo se diz, né, que ela era católica, apostólica, macumbeira romana.
Porque ela, no sentido que ela procurava em qualquer convite, imagina vivendo um casamento que ela já passou pelo divórcio dos pais, e ela tinha 12 anos, ficou traumatizada e sempre desconfiada do homem, por isso desde a lua de mel, né? Porque ela sempre diz assim, não, o homem vai trair, porque o pai dela traiu, né? Então toda a nossa crise era ciúmes. E então ela se meteu em várias coisas assim espirituais e ela vivendo uma vida, um casamento ruim, mas ela mesma chamava a morte, queria morrer. E piorou quando a minha sogra morreu, ela era filha única, a Cristina, filha única, a mãe morreu, então ela. E nós, imagina, nessa época que a gente se converteu, eu já tinha 48 anos, eu tinha empresa desde os 28, 27, e já tinha passado, né, de uma empresa que a gente começou sem nada, na área de cálculo estrutural, que calcula o concreto, os ferros que vão dentro das lajes, das vigas, dos pilares, e a gente já tinha crescido muito, uma empresa que começou do zero, mas já estávamos vivendo uma prosperidade que a gente nunca sonhou. E eu sempre estudando melhores primeiro, segundo, terceiro lugar, desde o primário, até a faculdade, a Cristina a mesma coisa, e as nossas filhas melhores do que nós. Nós, em escola pública, mas as filhas no Colégio Farroupilha, de Porto Alegre, que as duas passaram na Federal também, uma em odontologia, a mais nova, e a mais velha fez administração na URGS e direito na PUC, ao mesmo tempo. Então, nós nunca mandamos fazer uma leitura de um livro, um tema, que, como a gente, elas eram melhores do que nós. Então, tu tinha todos os motivos para ser feliz. Não tinha nenhuma desculpa para botar na conta assim, que estava faltando. Viagens internacionais, já tínhamos ido, desde pequenas, as gurias já conheciam a Disney, morando numa casa assim, sem noção. E uma guerra, a minha esposa querendo morrer. E nessa época de Natal, de aniversários, mais festiva, ela piorava mais. Então, quando a gente se converteu, foi uma libertação, e inclusive com manifestações demoníacas nas nossas vidas. Um culto caseiro, sim, e Deus fez uma limpeza, sim. Deus usou um pastor argentino que a gente convidou, que a gente conheceu na época, lá no início. Deus teve muita graça conosco, botou pessoas certas na hora certa, nunca se sentimos explorados, porque às vezes um empresário é convertido, tem muita coisa que acontece, pode acontecer com alguém que não conhece ainda tudo da Bíblia e tal, mas Deus teve muita graça conosco, e a gente teve, assim, um dos motivos, então, para o mamão não nos dominar, que eu vejo, é o teu amor e a tua gratidão a Deus. O segundo, eu digo que não é fácil. O mundo hoje tem muita oferta, a gente está aqui há 5 meses nos Estados Unidos, eu trabalhando online daqui. Nós vamos ficar os 6 meses, que é o visto, né? Nasceu um neto aqui, nós estamos ajudando aqui. E aqui é o mundo das compras. Então, o apelo para o dinheiro nos dominar é sempre presente. Então, é uma luta, a gente não pode esmorecer, a gente tem que ter o amor a Deus, o temor a Deus,
um princípio de generosidade, teu dízimo, tuas ofertas, e tu querendo ajudar. Então, assim, isso a gente vê aqui na casa da nossa filha, do genro aqui, tem célula, sextas-feiras. Então, também vem gente, elas cresceram com célula na nossa casa, né? Então, eu digo assim, o dinheiro está ali. A gente tem, ou nós vamos ser servo do dinheiro, ou o dinheiro vai ser nosso servo, né? É uma escolha que é diária, né? Então, é ter o temor a Deus, os princípios bíblicos ali de honrar a Deus através da nossa vida. Se Deus nos deu as condições e eu posso ensinar uma pessoa, eu vou ensinar. Se eu posso ajudar, né, de outras maneiras financeiras, eu posso ajudar dentro do possível, né? Nós não somos assim aqueles grandes empresários, né? Nunca tivemos nenhum salto, assim, a gente vê casos, né, de sucesso, de pegar milhões e milhões. Não, sempre foi nos negócios, empresa há praticamente 40 anos, nunca teve um revés, nunca precisamos entrar num banco, pegar um empréstimo, mas também nunca foi um rompante, assim, uma loucura, milhões num projeto e tal. Não, foi passo a passo, passo a passo. Então, a gente valoriza muito o que Deus fez com a gente. Era isso. Mas, ó, entrando mais especificamente no objeto aqui do nosso tema, né? Se uma pessoa, como é que você faz quando o sujeito chega totalmente endividado, um cara com cartão de crédito, sujeito quebrado, nome no SPC, uma receita uma receita que é às vezes menor que aquilo que ela tem que pagar de cartão de crédito, né? De que maneira como é que você aconselharia um cristão a administrar suas finanças ou a sair de um desastre financeiro? Quais são as dicas que você poderia dar aí para o nosso ouvinte? Sim, rapidamente, então, o que a gente pode fazer? Conscientizar que a gente já vê a vida dessa pessoa, abre a parte financeira, a gente vê que afeta todas as áreas, afeta o casamento, afeta a vida espiritual da pessoa, a vida física. Imagina a ansiedade de uma pessoa que tem o gerente ligando, o lojista ligando, cobrando. Então, a primeira coisa é conscientizar a pessoa. Quer mudar de vida? Então, vamos fazer o seguinte. No Brasil, pouca gente lida com cartão de crédito, porque parece que o dinheiro está disponível, mas o dinheiro não cai de uma árvore. Então, se tu gastar em cartão mais do que recebe, não vai dar errado. Então, conscientizar a pessoa, tu tem que zerar o teu cartão, não na época do cheque, né? O cheque pré-datado também era um grande problema na sociedade. Então, não usa mais cheque, não usa mais cartão e organiza as tuas finanças. A partir de agora, tu pega todas as notas de qualquer coisa e uma vez por dia, uma vez por semana, conforme a disponibilidade, tu vai botar no computador. Eu já faço uma planilha, muito, muito fácil de usar, mas para quem não sabe, pega um papel, nem que seja um papel de pão, mas anota ali, põe um título: alimentação, transporte, saúde, e os itens da tua despesa, e tu vai colocando cada nota, chega no final do mês, tu soma, e tu vai ter, como numa empresa, o balancete daquele mês, né? E aí tu vai saber onde é que tu vai enxergar onde é que está consumindo os teus recursos, onde é que tu está alocando, tu recebe. A receita é mais ou menos fácil. Se a pessoa é funcionária, sabe quanto é que ganha. O empresário já complica um pouco mais. Ele vai retirando da empresa. Eu conheço um empresário que nem sabe quanto tirou da empresa.
vai tirando, vai sacando, mas uma pessoa assalariada, ela tem o salário, mas não sabe as despesas, onde é que está colocando. E se ela fizer isso durante pelo menos uns 3 meses, ela vai ter noção, e a gente pode ajudar, ela vai ter ali, o lazer está consumindo muito, o transporte está conseguindo, e aí vai ver, está gastando muito naquele item, o que nós vamos fazer para baixar aquele item? Porque nós temos que chegar com... Claro, se ela está já no negativo, tem que primeiro pagar o negativo, mas uma vez que ela já equilibrou, ela tem que, a partir dali, a receita superar as despesas. Porque tem que sobrar alguma coisa por mês para tu fazer uma poupança, porque tribulação, Jesus já falou que nós vamos ter, né? Então, surpresa, estragou o carro, uma doença, um remédio caro, uma dificuldade, né? Qualquer, tu tem que ter recursos para isso. Ah, mas eu tenho um cartão. Mas o cartão é só uma ilusão, aquilo ali tu vai ter que pagar. Então, na realidade, o brasileiro em si tem muita dificuldade na matemática, na aritmética mesmo. Então, nós temos que formar uma geração, e a igreja é um bom local para ensinar isso, de organizar as finanças. Ter a pessoa saber onde é que está colocando o dinheiro, para poder fazer uma administração. Depois que tu sabe, é que tu pode administrar. Se tu não mede as coisas, tu não tem como administrar. Então, para mim, o que a gente tem feito, naquela época que eu fiz aquela pregação, que eu fui ali na Sara, em Porto Alegre, ministrar, né? Se lembra, né, pastor João? Bispo. Não. Muita gente veio me procurar depois que ajustar as dívidas, aí já é um ponto importante. Quando a pessoa chega, está com dívida no banco, está com dívida no comércio, então procurar aquele credor, falar a verdade para ele, não fugir dele, enfrentar a situação e Deus, a partir disso, a gente tem muita experiência que Deus vai dar uma graça de a dívida ser reduzida. Temos muito caso de acontecer isso. Em vez de fugir do credor, procurar o credor, fazer uma promessa viável de acerto, e Deus vai honrar aquilo ali, cada caso, assim, até de perdão de dívida. É incrível o que Deus pode fazer quando vê um coração disposto a ter uma vida com princípios bíblicos. Amém. Robson? O que você colocaria, Humberto, para os jovens hoje como caminho para um crescimento financeiro, uma prosperidade, um equilíbrio? Porque hoje é uma sociedade consumista, né? Você está num país que a oferta aí é muito grande, como você mesmo disse, né? Mas aqui também, né? E aqui a gente ainda tem a questão do cartão, que facilita muito. Não, vou fazer o parceladinho, o famoso parceladinho. E esse parceladinho pode ser um problema. Mas o que você diria para os jovens hoje? Como que eles poderiam trilhar um caminho de equilíbrio para prosperidade? Os jovens, eu acho que na igreja mais fácil. Primeiro, eles têm mais recursos. Eles já sabem, praticamente, o jovem que não sabe usar uma planilha, ele já vai ter dificuldade até de arranjar um emprego, né? Então, ele, desde jovem, desde o primeiro emprego, já organizar as finanças. E ele crescer nesse sentido, né, de dominar o orçamento dele. E, então, já é um bom princípio. Os jovens hoje têm que saber o Excel, a planilha do Google. É simples, é muito simples. Em meia hora, eu posso ensinar muita coisa para uma pessoa nessa área, assim, em coisa simples. Uma planilha, põe uma soma lá embaixo, é muito simples. Para ter uma ideia,
eu tenho uma planilha deve ter no mínimo uns 15 anos. Eu acho que tem uns 20 anos, eu acho que foi desde o início da conversão, assim, de toda a minha despesa. Tudo, uma gorjeta, qualquer coisa eu anoto, tudo por item, numa planilha no Excel. Eu tenho tudo, eu sei que gastei de gasolina, dei de oferta, tem tudo ali. Então, claro que se a pessoa tem uma folga financeira, nem precisaria, né? Se ela tem uma poupança muito grande que cobre, mas eu me sinto mal não me organizando, porque eu ensino as pessoas a se organizarem, né? Então o jovem tendo já uma organização financeira e nessa cultura, eu acho que a igreja tem um papel importante de esclarecer isso, que a vida espiritual também depende de uma boa vida financeira. Porque a pessoa é uma só. Se ela está numa crise financeira, não consegue dormir, como é que ela vai orar? Complica tudo, né? Então, ensinar com o jovem, ensinar ele vai casar, esse jovem vai formar uma família, e essa família tem que ser saudável também nas finanças, né? Gente, nós estamos já nos aproximando do final. É um tema que daria para conversar. Eu queria até que ele ensinasse a fazer o orçamento, né? Mas não vai dar tempo, né? Já está chegando no fim. Vou deixar o Paulo Renato e o Hugo darem as suas palavras finais, que eles ainda não puderam falar. Vocês falam e depois, se sobrar um tempinho ali, ele dá uma despedida para nós. Fala, Paulo. Já não tem mais muito o que perguntar por causa do tempo, né? Já temos 4 minutos para encerrar a rádio, mas eu queria agradecer, Humberto, aí pela presença, pela disposição de estar conosco, pelas palavras, né? O tempo é curto pro tema. Acho que podia até marcar um repeteco aí, viu, Bispo João? Se o Humberto puder voltar. Ele ensina muito bem a fazer o orçamento, que acho que é uma coisa legal. Justo, né? Uma parte mais prática, mais direta, eu gostei muito aí da questão, né, de colocar a finança pessoal como um princípio de contabilidade mesmo, né? A pessoa pensa que contabilidade é só para quem tem CNPJ, mas não é a realidade. A realidade é que a primeira empresa é a minha própria vida, né? Eu preciso saber gerenciar muito bem isso. Mais uma vez, muito obrigado, Humberto, foi muito engrandecedor. Fala, Hugo. Eu estava vendo aqui o nosso chat, né? Muita gente participando, um abraço, pessoal. E a Aline Farias, ela pergunta assim, bom dia, a aula do seu Humberto é tão rica que ninguém comenta hoje. Quer dizer, ninguém fez comentário aqui hoje. Ele tem um canal no YouTube? Perguntando se o Humberto tem um canal no YouTube, né? Porque querem aprender, né? Querem ver mais aulas, né? Querem crescer mais nisso aí. Um grande abraço. Vamos ver se ele volta aí um dia para ensinar a gente a fazer orçamento. E a própria Aline... Humberto, obrigado, viu, pelas dicas. Já está subindo a hashtag Volta Humberto, né? Eu esqueci de falar que a gente é da Donep há 20 anos. Não nos convertemos num evento da Donep, mas a gente encontrou a Donep logo em seguida. E então a gente ama ouvir testemunho também, né? Fala, Hugo. Não, só agradecer, né, pela entrevista muito boa, obrigado pelas respostas, obrigado pelo testemunho. Deus abençoe aí, viu? Deus abençoe você e sua casa aí. Você está cheio de filho, de neto, né? Que bom demais, né? Deus abençoe demais aí. Fica na paz. Um grande abraço a todos, né? Obrigado. Fala, Humberto, as palavras finais aí. Você tem um minuto para despedir. Muito obrigado pelo convite, Bispo, João, equipe. E estamos à disposição. O fuso horário aqui é 2 horas a menos, então estou falando um pouquinho mais baixo, está todo mundo dormindo. Mas é muita alegria, né? Compartilhar o que Deus fez com a gente dá testemunho em eventos da Donep, jantares. Já percorri Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, assim, nos capítulos da Donep. E aqui é uma maneira de dar um testemunho também, né? Que Cristo salva, te liberta dos teus pecados e ainda te ajuda, e te refaz a vida financeira que tu possa ainda compartilhar com outros.
Amém. Maravilha. Muito obrigado, Humberto, pelo convite. Deus te abençoe aí. Estamos juntos. Um grande abraço. Um grande abraço, gente. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.